Segue então o resumo da aula ao vivo de hoje, né, dia 2 de junho, com o 8º ano. Nós falamos sobre uma retomada aí, né, do que a gente estudou, sobre os nutrientes. Nós já falamos sobre carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. As próximas aulas vão continuar com as fibras, pirâmide alimentar e transtornos alimentares, para a gente encerrar essa parte do conteúdo de nutrientes. Na aula de hoje, eu corrigi a tarefa da página 128, e lá na página 128 foram 3 questões que foram analisadas, né? Então, apesar dos alimentos geneticamente modificados já terem sido comercializados com cautela no Brasil, hoje o governo já liberou a produção de muitos deles, porque estamos bem fundamentados em termos de legislação. Contudo, já consumimos muito alimento sem saber que eram transgênicos. O que você acha disso? Então, fizemos uma discussão, né, com os alunos, é uma resposta pessoal. Então, provavelmente a gente já tenha consumido alimentos. Hoje em dia, a gente já tem uma legislação onde precisa constar que é alimento transgênico. Questão número 2. Você acha que os alimentos transgênicos conservam as mesmas características nutricionais dos alimentos normais? Justifique a sua resposta. Os alunos responderam aí, né? Realmente tem uma diferença nessas características nutricionais, porque eles fazem uma combinação genética, são várias as características nutricionais, eles retiram um pouco de cada espécie. Questão número 3. Se houvesse alteração na constituição química dos alimentos transgênicos, que consequências isso traria para a saúde humana? Sabendo-se que a constituição química dos alimentos é essencial à composição do nosso organismo? As consequências dependem do tipo de alteração química. Se for como o arroz dourado, né, que tem no texto, para acrescentar nutrientes importantes que faltam na alimentação de pessoas de países pobres, a alteração seria boa. Em outros casos, como o surgimento de uma substância tóxica, seria uma péssima ideia. O que acontece com esse arroz dourado? Ele é um arroz geneticamente, porém ele ainda não é possível ser disseminado, né, ser vendido em países pobres, porque ele é muito caro. Daí nós fomos para a página 134 e 135. Lá nós tivemos um texto que fala sobre a qualidade da alimentação brasileira. E a primeira pergunta: de acordo com a pesquisa, como é a alimentação do brasileiro de modo geral? Pode-se considerar que o brasileiro tem uma alimentação equilibrada. 59% das calorias totais disponíveis para o consumo nos domicílios brasileiros provém de carboidratos, 12% de proteínas e 29% de lipídios. Prova que a dieta dos brasileiros está de acordo com as recomendações nutricionais. Questão número 2. A pesquisa apontou uma diferença entre a alimentação dos habitantes residentes no eixo urbano e no rural. Qual foi a diferença citada no texto? Os habitantes do eixo urbano ingerem mais bebidas, infusões e frutas do que os moradores do eixo rural. É de acordo com de acordo realmente com o que eles têm, né, de oferta de alimentos e com as características também financeiras. 3. Ao analisar o percentual de cada grupo de alimentos ingerido pelos brasileiros, pode-se considerar que a alimentação tem boa qualidade nutricional. Esse resultado também se aplica ao consumo de alimentos da faixa etária? Explique. Não. Ao analisar as opções alimentares por faixa etária, a pesquisa mostrou que os adolescentes, apesar de terem acesso a alimentos saudáveis, preferem ingerir biscoitos, linguiça, salsicha, mortadela, sanduíches, salgados, refrigerantes e sucos com a adição de açúcar. Questão número 4. Como você avalia a qualidade de sua alimentação? Você se considera um adolescente com hábitos alimentares saudáveis? Então, aí, de acordo com a sua alimentação, você vai falar, né? Se você tem uma qualidade na sua alimentação, se você não tem uma qualidade na alimentação, ok? Pessoal, é só isso, tá? Na próxima aula a gente continua com os outros exercícios.